Os nossos estudos, eles se alternam um pouco na questão da profundidade. A gente procura, e as pessoas que estão mais habituadas conosco, a gente procura sempre fazer assim, às quartas-feiras. Uma quarta, e não exatamente nessa sequência que eu estou falando, mas uma quarta a gente faz uma abordagem mais na linha de autoconhecimento, aquela coisa toda. Numa outra quarta a gente se concentra no Livro dos Espíritos, e uma outra quarta a gente foca mais na mediunidade, né, o trabalho de forma geral. Então a gente vai alternando nesses tópicos, e há estudos que são um pouco mais profundos, mais complexos, e outros são mais simples, bem fáceis de entender. Hoje, por exemplo, a gente vai abordar um assunto fácil do Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, a partir da questão 658, a prece. Nós vamos falar um pouquinho sobre a prece, embasados, claro, no Livro dos Espíritos, tá bom? Então esse é o tema de hoje. Vamos então fazer a nossa prece. Já que estamos falando em prece, vamos fazer a nossa oração. Segundo os Espíritos amigos, a prece é um recurso à disposição de todos nós. Todos podemos, através da elevação de pensamentos, conectarmos-nos com Deus, e a partir daí, como os próprios benfeitores orientam, podemos louvar, agradecer e pedir. Esta é uma lei que nos assiste. Esta é uma possibilidade para todos nós. Vivemos num mundo em que a prece, muitas vezes, tem sido deixada de lado, relegada a segundo plano. E pode parecer que seja algo não tão relevante, mas se considerarmos as energias, digamos assim, as poeiras energéticas, os dardos vibratórios, oriundos de pessoas, de lugares, de espaços, a prece, no nosso cotidiano, representaria um escudo, um mecanismo de defesa, para que muitas dessas energias não nos alcançassem. A bem da verdade, quando a nossa prece se estabelece com base num raciocínio lógico, dentro de uma coerência ensinada pelos espíritos superiores, ela se baseia num alicerce no qual compreendemos que a prece, assim como a fé, segundo o próprio codificador, deve ser racional, que significa um entendimento que, ainda que venhamos a orar, nem tudo que desejamos, que pedimos nas nossas orações, pode ser nos ofertado exatamente naquele momento que pedimos. Somos, e não podemos esquecer disso, crianças no aspecto espiritual. E uma criança, ela pode chorar, porque quer brincar com uma faca, quer brincar com a chave do carro, quer brincar em locais perigosos de uma queda, e obviamente, contrariando a criança para o seu próprio bem, o pai vai dizer que não. Assim também precisa ser compreendidas as nossas preces racionais. Muitos dos nossos pedidos mais complicariam a nossa vida do que nos ajudariam.
Porém, e isto precisa ser compreendido, porém, nenhum dos nossos pedidos, quando feitos com sinceridade, ficam perdidos. Todas as nossas orações são anotadas e atendidas à medida do possível, dentro das possibilidades, pelos benfeitores espirituais. De posse desse conhecimento, destas informações, rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça e que possamos todos termos um bom estudo. Que assim seja. A gente precisa aprender, exercitar, compartilhar também coisas boas, coisas positivas. Nós temos uma tendência, até para desabafar, até para aliviar as nossas tensões, compartilharmos com as pessoas os aspectos negativos da nossa vida, os problemas que temos, aquilo que está para resolver, etc. Mas as coisas boas precisam ser compartilhadas para um fortalecimento de quem fala e também um fortalecimento de quem ouve. Eu estou dizendo isto porque nessas últimas viagens que eu fiz, São Paulo capital, Bertioga, São Vicente, Santos, Guarujá, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, etc., um número muito significativo de pessoas, eu não vou dizer um número grande, mas um número significativo de pessoas, nas palestras, no final das palestras, nas dedicatórias, vieram conversar comigo, contando-me, informando-me o quanto melhoraram. Algumas, muitas, se curaram dos seus problemas físicos com as lives de domingo. Assim, um número muito significativo de pessoas, e assim, a gente não perguntou nada, não foram casos que eu fiquei perguntando, como é que eu nem sabia, né? Pessoas que eu nem sabia que participavam da live, e pessoas narrando, depois de 2 domingos, depois de 3 domingos, a dor no joelho que apareceu, desapareceu, o aperto no peito que sumiu, a dor de cabeça que foi embora. Então isso serve como estímulo para todos nós, é um termômetro do bom trabalho que está sendo feito. Por isso que a gente gosta também de compartilhar essas coisas positivas, né? Muito bom mesmo, porque são pessoas que nós não temos acesso, porque as pessoas que mandam o chat no domingo, eu até vejo aparecendo os nomes lá, mas eu não converso com as pessoas, porque a Aline Maringolo contato com essas informações e com mais facilidade localizam onde é que está a pessoa, qual é o hospital, qual é a cidade, o número da casa, etc. e tal. Então eu não tenho como responder, embora eu veja as pessoas entrando no chat. E aí quando você tem esses feedbacks, quando você tem essas informações, isso é muito bom, é muito gratificante para o grupo de trabalho que nos auxilia, tanto aquelas pessoas que mesmo não podendo vir aqui, estão nas suas casas fazendo as doações de ectoplasma para ajudar nos processos, como os trabalhadores que conseguem vir no domingo e participar com a gente aí, depois da live, na sessão mediúnica, etc. e tal, tá certo? Muito bem, vamos lá para o nosso primeiro item. Como eu disse, são itens simples, mas que merecem uma análise, que merecem um cuidado, enfim, como qualquer e todo assunto abordado no Livro dos Espíritos. Eu sei que o que eu vou dizer agora é um tanto que repetitivo, a gente já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas ainda nos impressiona como um livro dos Espíritos, escrito em 1857, pode ser tão atual, embora algumas palavras usadas na época, hoje a gente acha um tanto que estranhas,
porque o vocabulário mudou, se usa outros termos. Então o Livro dos Espíritos foi escrito com o vocabulário da época. Mas você fazendo essa exceção, você deixando isso de lado, é impressionante como é um livro que se mantém atualíssimo, todos os assuntos ali abordados, ok? Primeiro item, para que a prece tenha o valor, é preciso que ela seja sincera, ponto, né? Esse é o ponto de partida, quando nós falamos de prece, quando nós falamos de oração. Outro dia, conversando com uma pessoa, e eu precisei ser um pouco direto e objetivo com ela, porque ela me dizia o quanto ela estava orando a Deus e pedindo aos bons espíritos que a ajudassem, não necessariamente por causa da sua empresa, que não teria problema nenhum se falisse, é assim mesmo, mas a preocupação dela era com os funcionários. Afinal de contas, muitas famílias dependiam do emprego. E eu tive que dizer assim a ela: não minta, não faça isso não. Você está mentindo descaradamente. Você está usando um artifício. Olha só o que é uma prece sem sinceridade. Você está usando o artifício de dizer que tem uma preocupação, na verdade, com as famílias que dependem da sua empresa, mas no fundo nós sabemos que isso não é verdade. No fundo nós sabemos que a sua preocupação é com a sua empresa e com o seu ganho material. Ah, mas isso está errado? Pronto, caiu. Porque a partir do momento que ela me perguntou isso, ela caiu na própria armadilha. Ela admitiu que é verdade. Eu digo, não está errado, ninguém está dizendo que é errado. Só que você não está usando da sinceridade, você não está usando da verdade para fazer a sua prece. E essa ideia de que nós vamos enganar Deus, que nós vamos sensibilizá-lo com as nossas lágrimas, ou que nós vamos tocar o coração de Deus com o nosso choro, orando mais alto, gritando, fazendo algum tipo de escândalo, é uma grande ilusão, é uma grande ingenuidade. Porque veja bem, se os espíritos, e eu sempre digo isso aos dialogadores, aos doutrinadores, olha, tomem cuidado com o que vocês dizem aos espíritos que vocês estão conversando, porque eles não só conseguem muitas vezes lerem o seu pensamento, mas como eles conseguem sentir a sua energia, conseguem sentir a sua vibração. Então, se você, num atendimento do espírito, vai se aventurar a dizer: meu irmão, eu te amo muito, nós te amamos aqui, você aqui é uma criatura amada. Olha, você pode dizer, mas tenha certeza que você está dizendo a verdade. Não vá dizer isso por dizer, não vá dizer isso porque você leu num livro, não vá dizer isso porque você acha bonitinho dizer isso para o espírito, que ele pode até não falar nada, ele pode até não ter a vontade de desmascarar e dizer: não, você está mentindo, você me ama coisa alguma, você nem me conhece. Ele pode até não dizer nada, mas ele vai sentir que a sua energia não é verdadeira. As pessoas, até mesmo os encarnados, é que a gente não exercita, é que a gente não treina sensações, sentimentos, as energias provindas dos sentimentos, tanto os nossos como dos outros. Se a gente fizesse esse exercício, até mesmo das outras pessoas, estando encarnados, a gente perceberia, independente do que a pessoa está dizendo, independente, qual a energia que está vindo. E pode ser uma energia de querer bem, pode ser uma energia de querer mal, pode ser um desejo sexual que está ali vibratoriamente chegando até nós, e se a gente tiver um pouquinho de habilidade no conhecimento das energias, a gente vai identificar. Agora, se os espíritos e até a gente pode conseguir fazer isso, imagine Deus, né? Imagine os espíritos superiores. Então isso é uma bobagem, é uma ingenuidade da nossa parte. Então que a gente ore com o fervor que é necessário e com esta sinceridade que também se faz necessário, para que a gente possa, quem sabe, ter os nossos
pedidos atendidos. Então esse é o primeiro tópico, essa é a primeira referência. Segunda referência, segundo tópico, através da prece, isso é muito importante, nós podemos pedir inspiração, não necessariamente solução. Nós podemos pedir inspiração e não necessariamente solução, porque obviamente é preciso que a gente desenvolva a nossa capacidade de resolver problemas. Tinha uma senhora idosa que foi ao banco, pegou a fila, uma fila longa, até que chegou a vez dela no caixa. O caixa a atendeu, ela deu o cartão e disse: eu queria sacar R$50. E o caixa respondeu: não, mas a senhora não pode sacar R$50 aqui. Para sacar R$50, a senhora tem que ir no caixa eletrônico. Não, mas eu peguei a fila, fiquei um monte de tempo na fila. Então, mas é regra do banco, a senhora não pode sacar R$50 aqui no caixa, a senhora tem que sacar no caixa eletrônico, está aqui o seu cartão. Aí a senhora disse assim: e eu posso sacar todo o meu saldo? Todo dia que eu tenho na conta? Pode. Ah, então está aqui o cartão, quero sacar tudo. Pois não. Aí o caixa olhou: não, mas a senhora tem 500 mil aqui. Tenho. Não, mas a senhora não pode sacar 500 mil. A senhora tem que fazer uma programação, avisar o banco, com antecedência. O banco não tem todo esse dinheiro para dar para a senhora. A senhora não pode sacar tudo, está aqui o seu cartão. Ela pegou o cartão. E quanto é que eu posso sacar? Ah, o seu limite é 3 mil. Ah, então, está aqui o meu cartão, eu quero sacar 3 mil. Pois não. Você poderia separar umas notas de 50? Pois não. Sacou, está aqui os seus 3 mil. Ela tirou 50, pôs no bolso, devolveu o resto, o senhor deposita para mim. Isso é capacidade de resolver problema, coisa que essa geração não tem, né? Essa geração mais nova não tem isso, né? Então, é essa habilidade que nós precisamos desenvolver. Então, muitas vezes, o espírito, ele está, a pessoa, melhor dizendo, ela está na expectativa de que a orientação venha concreta, total, e a orientação vai vir fragmentada, né? Alguns apontamentos. É por isso que muitas pessoas acabam se decepcionando com as chamadas orientações espirituais, pelo menos falando aqui dos ambientes sérios, não é? Porque quando o ambiente não é sério, os espíritos falam de tudo. Quando vai casar, se vai ganhar na loteria, se o marido está traindo, o nome da amante, o endereço, quem fez macumba, né? Aí tudo que você quiser saber, os espíritos dizem. E aí você fica à vontade para acreditar ou não. Quando você está falando de um ambiente sério, as orientações, por esses motivos que eu estou dizendo, a necessidade de nós aprendermos a lidar com os problemas, a resolver os problemas, ela vem no toque de inspiração, de intuição, de sugestão, muitas vezes intuitivas, e mesmo quando nós estamos falando com os espíritos, isto acontece, certo? Mesmo porque, e a gente já estudou isso aqui, existe uma série de dúvidas que nós temos, que os espíritos também não sabem, ou se sabem, não têm certeza, e se sabem e têm certeza, muitas vezes não podem falar, e se sabem, têm certeza e podem falar, também não falam, porque a nossa cabeça não iria aguentar, o manancial de informações a depender do assunto. Então, por estas razões, muitas vezes a nossa prece é para pedir força, para pedir coragem, que os bons espíritos nos inspirem, que a gente não desanime, que a gente não baixe a cabeça, e eles vão nos auxiliar. Muitos desses tratamentos, nunca é demais dizer, embora eu saiba que vocês sabem, é feito durante a noite. Grande parte de nós, quando estamos em condições, somos tratados, quando estamos desdobrados do corpo físico, porque é um momento muito adequado para que os tratamentos sejam feitos. Então a gente pode, por exemplo, e as duas coisas acontecem, de terça para quarta, ou de domingo para segunda, virmos ao caminho de Damasco, retornarmos ao caminho de Damasco em desdobramento na madrugada, para ajudarmos a tratar,
ou para sermos tratados. Aí depende da nossa condição, do nosso emocional, da nossa vibração, da nossa energia, da nossa qualificação daquele momento. Hoje é melhor você ser tratado. Deita aqui na maca, vamos fazer um tratamento em você. Hoje é assim, e é impressionante. Outro dia uma pessoa disse assim para mim, pediu um favor. Disse assim: olha, você me dá o zap do Lindomar? Eu digo: de jeito nenhum, nem sob tortura, de jeito nenhum, porque zap é uma coisa muito pessoal, ainda mais de uma pessoa ocupada como ele. Falei: não, você me desculpa, mas eu não vou te dar. Ele poderia até autorizar, mas eu não estou autorizado, não vou te dar. Então você poderia pedir um favor para ele em meu nome? Posso, isso eu posso fazer. Será que ele não faz uma terapia por chamada de vídeo comigo, que eu estou passando muito mal, não estou bem, eu queria, quem sabe, ele me atender? Posso pedir. E fiz imediatamente, mandei um zap, dei o nome da pessoa, só, estão pedindo isso aqui para você, aí se me der ok, eu faço, se não der ok, eu não falo nada. Ele visualizou, passou uma semana, 2 semanas, passou um mês, eu esqueci o assunto, eu lembrei, não era nem para mim, eu nem lembrei mais. E aí, olha só, como nada fica perdido. E aí, eu estava conversando com ele um outro assunto, ele disse assim para mim: a propósito, aquela pessoa que pediu para fazer a terapia, ela foi atendida, viu? Eu disse: foi, e eu pensei assim, que interessante, mas não passei o número de telefone. Isso foi, mas nós achamos melhor atendê-la em desdobramento, fora do corpo, onde nós podemos ter aí um momento maior de conversa, e onde o espírito fora do corpo pôde compreender melhor o que nós tínhamos para orientar. Então nós atendemos, foi orientada, foi feita a terapia, e ela retornou ao corpo, e com certeza vai aí mudar alguns pensamentos, algumas atitudes. Então é o efeito, olha só, da prece, e como a gente está sendo ajudado, como a gente vem sendo ajudado, todos nós. Claro, também seria desnecessário eu dizer que a gente precisa considerar, sim, primeiro ponto, porque alguém pode dizer assim: mas eu acho que eu não estou sendo tratado à noite, não, porque quanto mais eu oro, pior eu fico, aumenta as dores, aumenta o desânimo, aumenta os problemas. Então tá, mas aí a gente tem que avaliar, se a gente conseguir avaliar, primeiro, se a gente está saindo do corpo, porque assim, se a gente tiver num ritmo, para os ansiosos aí de plantão, se a gente tiver num ritmo muito frenético, de correria, de preocupação e blá blá blá, o espírito não desliga. Ainda que ele possa até sair do corpo, o pensamento, a mente fica em torno dos problemas ali, das coisas que tem para resolver, e às vezes o espírito fica ali dentro do quarto, ou dentro da casa, mexendo em papel, mexendo em coisas, não consegue ter tranquilidade para sair, já começa daí. Mesmo saindo, às vezes o espírito não apresenta condições, equilíbrio emocional, mental, para ser tratado, e às vezes, se o é tratado, não consegue assimilar, está muito enraivecido, está muito deprimido, sei lá, estados emocionais alterados. Então esses processos, eles podem sofrer fatores complicadores por conta de quem é atendido. O atendimento existe, mas se não há da nossa parte uma disposição, uma condição emocional, mental, moral, de nos predispormos, vai acontecer, talvez de uma forma limitada, como pode também não acontecer por conta desses fatores que a gente precisa considerar, porque muitas vezes acontece isso, não se consegue o processo. Eu já vi casos, por exemplo, tão graves, que o tratamento começa numa terça e a equipe vai visitar o lar até na outra terça.
Os tratamentos são continuados todos os dias, todas as madrugadas, porque era muita coisa para fazer, era muito processo para resolver. Nós vamos voltar amanhã, nós vamos voltar de novo, nós vamos voltar outra vez, assim por diante. Então existe aí, e a gente não se dá conta disso, um grau de complexidade muito grande, que dificulta muito o trabalho dos benfeitores espirituais, tá certo? Então a gente tem que lembrar disso. Terceiro tópico: o local onde você está pouco importa em relação à prece. Meu microfone tinha falhado aqui. Assim, vou fazer uma observação. Vou repetir. O local onde você está pouco importa em relação à prece, mais ou menos. Eu estava fazendo uma viagem uma vez, de Belo Horizonte para cá, de carro, não era eu que estava dirigindo, aí o motorista, a pessoa que estava dirigindo, a gente indo participar de um projeto, de um trabalho lá em Belo Horizonte, e aí a pessoa que estava dirigindo disse assim: gente, a gente vai pegar a rodovia, vamos fazer uma prece, vamos fechar nossos olhos. Eu disse: não, pelo amor de Deus, deixa que o outro faz a prece. Você está louco? Você está dirigindo o carro, vamos fechar nossos olhos? Você é maluco? Né? Então assim, aí eu faço essa ressalva. Mas fora isso, se você não estiver dirigindo nenhum carro e não tiver em movimento, qualquer lugar vale, né? E aí a gente lembra, que é um exemplo assim clássico, a questão do dia de finados, que aquela data, aquele movimento das pessoas no cemitério. Interessante que quando Kardec pergunta aos espíritos se o dia de finados é um dia diferente para os espíritos, eles dizem que sim, porque é um dia que eles são lembrados. Então há uma movimentação diferente no mundo espiritual. Os espíritos, quando permitido, vêm até as pessoas que estão orando por elas, estejam elas onde estiverem, nas suas casas, no cemitério. Então assim, a doutrina espírita, como ela não proíbe nada, ela não diz que você não pode ir no cemitério, ela não diz que você não pode ir acender a vela, não diz isso. Se você quiser ir, você vai. O que ela diz é que isso, no que diz respeito ao seu ente querido receber a prece, tanto faz. Você pode ir, como você pode não ir, é nesse sentido. Há pessoas que têm um hábito, há pessoas que gostam, porque tiveram uma formação católica, porque a família vai, tudo bem. Não tem problema nenhum, mas o local não importa. Eu me fecho no quarto, eu na cozinha, onde eu quiser, e o processo vai acontecer do mesmo jeito, tá certo? Como é que está o som aí? Tá tudo certo? Tá bom, né? Muito bem. Até aqui vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Tá tudo bem ensaiado. Legal. Bom, vamos lá. Próximo tópico. A prece coletiva multiplica o seu potencial. É óbvio, né? Por exemplo, antes de começar o estudo, nós fizemos uma prece, todos juntos. E assim, só que aquela coisa, né? Os espíritos falam muito da qualidade da prece. A qualidade da prece tem a ver com o nosso padrão vibratório. É preciso que a nossa prece alcance aquilo que os espíritos chamam de qualidade vibratória. Porque convenhamos, infelizmente, a maioria de nós não temos aquela força mental, aquela vibração, para que a nossa prece tenha aquela potência. Porque assim, aquela coisa, né? Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vossa vontade, seja feita a vontade. Meus irmãos, vamos fazer a prece para começar nosso estudo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, amém, assim seja, Ave Maria, cheia de graça. Então quer dizer, é um balbuciar de palavras que não tem energia, que não tem vibração. Para a potencialização da prece, você tem que colocar ali vibração.
E se for, por exemplo, um trabalho mediúnico, um trabalho do Dr. Klaus, isso requer de nós uma condição ainda mais específica, porque no trabalho do Klaus se constroem os campos de proteção, se fortalece as energias, se limpa um monte de coisa enquanto as pessoas estão esperando aqui no salão para ser atendido, se fortalece uma espécie, tá, vou usar essa expressão, não é bem isso, mas vou usar essa simbologia, como uma porta giratória dos bancos, que os detectores de metais, é mais ou menos isso que eles instalam ali no portão, para que espíritos com segundas intenções não possam entrar, e tudo isso é potencializado através das nossas vibrações, das nossas energias. Quando você está, por exemplo, num trabalho de apometria, que eles trabalham muito a criação de campos de força, em forma de pirâmide, né? Uma série de recursos que a apometria usa para proteger os ambientes. Essa estrutura mental, ela é fundamental, senão o processo não acontece, ou se acontece, acontece com dificuldades. Então é óbvio que onde nós estamos, onde houver 2 ou 3 pessoas ali reunidas em meu nome, eu estarei. Quando nós criamos essa energia, quando nós criamos este foco, várias pessoas bem intencionadas, nós conseguimos potencializar, nós conseguimos criar uma energia potente, e essa energia potente vai proteger o ambiente. Pois não, dona Márcia? Não sei se eu estou certa no que eu vou dizer, mas eu acho que nós criamos, todos nós, uma vibração coletiva de potência e vibração com relação ao caso do marido da Marta. Eu acho que foram tantas correntes de oração, de vibração positiva, que eu acho que eu acho que isso funcionou bastante para Sim. Não só em relação à melhora dele, ele seria um exemplo, mas sempre que nós estamos orando em favor de alguém, nós estamos gerando energia, nós estamos gerando vibração, e essa energia vai atingir a pessoa. Seria um tópico mais para baixo, mas eu já posso explicar isso agora. É óbvio, porque o tópico seria assim: a oração pelas outras pessoas. Eu venho no centro e eu vou orar pelo meu filho. Eu venho no centro, eu vou orar pela minha mãe. Eu venho no centro, eu vou pedir pelo meu pai. A gente vê isso acontecer muitas vezes no Klaus. As pessoas deitadas na maca pedem para mentalizar o filho, pedem para pensar num ente querido que está com problema, etc. e tal. É óbvio que isso pode ser feito. E é claro que isso tem um resultado positivo. Só que aí a gente tem que considerar uma limitação maior por parte de quem vai ajudar, né? Então eu venho aqui, eu vou passar pelo Klaus, aí eu digo assim: doutor Klaus, eu posso fazer uma prece para o meu filho, que ele está precisando muito, ele está muito nervoso, ele está muito desequilibrado? E provavelmente o Klaus vai dizer assim: pode mentalizá-lo. E se o Klaus vê necessidade, vai pedir para um médium auxiliar. Tá, e onde é que está o filho naquele momento? Num bar, alcoolizado, cantando e contando piada. Convenhamos, o auxílio vai chegar com uma certa limitação, que vai ajudar. De repente vão trazer um obsessor, vão dar uma limpada energética, e meio que do nada ele diz assim: acho que eu vou parar de beber, deu vontade de ir para casa, e vai para casa, né? Então a ajuda acontece, mas a gente precisa considerar esses impedimentos. Como está a outra pessoa, né? Como está a outra pessoa? Existem coisas fantásticas da gente observar. Eu me lembro que na terça-feira agora, e aí a gente podia fazer 2 avaliações, né? Eu vou fazer uma, a segunda avaliação eu vou fazer no próximo estudo, porque um fato que aconteceu, corriqueiro, que passaria despercebido pela maioria de nós, e que serve para as nossas reflexões. E esse fato eu vou dividir ele em 2 explicações. A primeira eu vou fazer hoje. Como é importante. O Dr. Klaus atendeu uma pessoa que estava muito mal, um quadro depressivo e tudo mais, e aí ele fez uma coisa inabitual. Não é hábito dele fazer isso. Ele foi com a Carla e pediu para a Carla auxiliar, que ele queria
que alguém, e ele indicou essa pessoa, saísse da sala e fosse conversar com a pessoa que estava deitada na maca, uma meia hora. A Carla, que é muito disciplinada e tal, que sabe que isso não é um habitual, ela não disse nada, mas ele leu o pensamento dela. Tipo assim, mas é para fazer isso aqui? Vai deslocar a pessoa vai sair da sala e tal. E aí ele disse assim, bem firme para a Carla: ela vai cometer suicídio hoje, se nada for feito. Eu preciso que alguém converse com ela, porque ela vai cometer suicídio hoje. E aí então, onde a pessoa saiu e tal, claro que ele fez uma leitura lá, né, do que ela estava alimentando, das suas ideias. Então veja, é um processo que... Aí a gente lembra da parábola dos talentos, né? A pessoa estava ali para ajudar. Se ela não tivesse, poderia ser outra, mas ela não estaria, entendeu? Eu me lembro, quando eu disse assim para o Dr. Klaus, eu disse: puxa, Dr. Klaus, a gente não tem que se decepcionar com as pessoas, né? Mas é meio difícil a gente não fazer isso, né? Porque isso na época a gente estava tentando angariar os fundos para comprar o terreno. Falei, mas puxa vida, eu conversei com tanta gente que eu ajudei, que eu achei que ia ajudar, que eu achei que pelo menos poderia emprestar o dinheiro, e nada. E ele disse assim: está tudo certo, nós oferecemos a oportunidade para um monte de gente, só um soube aproveitar, está tudo certo. Nós oferecemos, olha como fica diferente. Às vezes quem doa alguma coisa se coloca como benfeitor. Olha, ele ajudou, através dele a oportunidade aconteceu. Olha a colocação: nós oferecemos a oportunidade para várias pessoas, só um aproveitou, está tudo certo. É o mesmo que acontece conosco. As possibilidades, as oportunidades, elas são ofertadas, e aí então a gente aproveita ou não. Próximo item, que seria isso: podemos e devemos orar pelos outros, mas compreendendo que existe um limite para que a coisa aconteça. Podemos pedir a Deus e a Jesus diretamente, e aí o espírito que estiver mais, não vou dizer desocupado, porque os espíritos nunca estão desocupados, mas em condições, vai vir nos ajudar. Porque a dúvida é a seguinte: mas eu vou fazer uma prece, eu peço para quem? Eu vou pedir para Deus, eu vou pedir para Jesus, eu vou pedir para o guia lá do centro, eu vou pedir para o meu anjo da guarda, mas nem sei o nome do meu anjo da guarda, como é que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para quem? Ô meu filho, você pede, você faz a tua prece, você pede, quem tiver menos ocupado vem ajudar, né? E isso acontece muitas vezes. A gente vê assim que Dr. Bezerra se comunicando em muitos centros. Você acha que todos os centros que Dr. Bezerra está se comunicando é Dr. Bezerra? É claro que não. São espíritos autorizados por ele que falam em nome dele. Por quê? Porque o trabalho de um espírito dessa envergadura é muito grande. Então ele não pode estar se manifestando em todo e quanto é lugar que ore em nome dele. Vamos aqui fazer uma prece para Dr. Bezerra, que ele vai vir ajudar. Dr. Bezerra que vai vir. Você não acha que você está pedindo mais, não? Se já vinha alguém para ajudar, já não está bom? Tem que ser Dr. Bezerra? Não pode ser outro, né? Então, você pode até orar para determinado espírito específico, né? Mas não quer dizer que vai ser aquele espírito que vai te ajudar. É claro que, a depender da situação, aí sim, provavelmente vai um espírito específico. Vamos imaginar que você vai fazer uma prece porque você está com um problema grave de saúde. Então é natural que possivelmente o espírito que venha te ajudar seja alguém formado em medicina, que tenha conhecimento médico para ver o que você precisa ali, ok? Seria o mesmo que assim: nós vamos ter o atendimento de terça-feira, mas não é o Dr. Klaus que vai fazer, é um outro espírito que não é médico. Para o trabalho de terça seria estranho, porque se é um trabalho que tem característica
de tratamento, cirurgia espiritual, espera-se que seja o médico que esteja fazendo, e não um espírito que não seja médico. Agora, é uma sessão mediúnica, é um trabalho de orientação, aí há uma variação. Aí há uma variação de quem está ajudando, de quem está orientando, assim por diante. E cada setor, claro, que você vai ter um contingente de espíritos habituados àquele tipo de trabalho, para poder fazer aquilo. A gente lê isso nos livros, as hierarquias que existem, as especialidades que existem, quem cuida do quê, quem faz o quê, qual é a atribuição daquele espírito, qual é a atribuição do outro espírito, assim por diante, né? Então existe aí uma hierarquia e você pede para quem você quiser. Quem dá tempo vir, vai vir. Eu lembrei disso agora, contei isso lá em Taubaté, na Semana Espírita. Eu estava uma vez, a gente acaba vivendo muitas experiências. Eu estava viajando de carro, eu estava no banco do passageiro, tinha uma pessoa dirigindo, estava na rodovia, e a pessoa teve um mal súbito, ela desmaiou, caiu em cima do volante. Antes de eu ter qualquer reação, porque foi tudo muito rápido, um espírito incorporou, o corpo voltou ao normal, o espírito segurou o volante, e aí Dona Benedita disse assim para mim: ele teve um mal súbito, eu vou conduzir o carro e estacioná-lo com segurança. E eu esqueci que espírito lia pensamento. Eu pensei assim: meu Deus, dizem que mulher não dirige bem, dizem, né? Morta deve ser muito pior. Não, e ainda eu fui mais longe nos meus pensamentos infelizes. Eu pensei assim: Dona Benedita viveu lá, década de 40, de 50, não tinha nem carro, era só carroça. Quer dizer, muito menos ela sabe dirigir carro. Mas também não disse nada, só pensei, e ficou por isso mesmo, né? Aí passou muitos anos, eu estava vindo de uma palestra, uma chuva, e de repente a coisa ficou muito difícil, e assim, a gente viveu um momento muito complicado, porque aquela chuva, eu não conseguia mais enxergar onde era a pista, onde era o acostamento. Eu não podia parar, porque se eu paro na pista alguém vai bater em mim, e eu não podia encostar, porque eu não conseguia ver onde era o acostamento. Eu comecei a orar, aí apareceu a Dona Benedita. Eu falei: Dona Benedita, a senhora ajuda aqui? Aí ela, com aquele jeitinho doce, meio que disse: olha, mas você disse que mulher não sabe dirigir? Eu disse: não, eu não disse isso não. Você disse. Não, mas não tem outro espírito. Assim, ó, não tem ninguém, o único espírito disponível para te ajudar agora sou eu, né? Aí eu tive que reconsiderar, né? Apelar e tudo mais, e aí ela nos ajudou a conduzir a situação e não aconteceu nada, né? Então, os espíritos vão ajudando à medida do possível. Bom, aí os dois últimos tópicos, nós já falamos um pouquinho sobre eles, os tipos de prece. Você vai fazer a prece para uma sessão. Eu vejo muito isso, não é uma crítica, mas é uma crítica. Você vai fazer palestra, aí o presidente do centro diz assim: ó, a palestra é de 40 minutos, tá bom? Tá bom, 40 minutos eu faço 40 minutos. Aí o sujeito vai fazer a prece de 15 minutos. Aí eu sempre pergunto assim para a pessoa: mas eu tenho 40 minutos a partir da hora que eu começar a falar? Ou eu tenho 40 minutos a partir da hora que começa? Para mim saber. Porque o cara vai lá fazer a prece de abertura e ora para a cidade inteira, e ora para o prefeito, e ora para o governador, e pede para o planeta, e pede onde está em guerra. Gente, não é hora de fazer esse tipo de prece. A prece para o início de um estudo, para o início de uma palestra, a menos que o benfeitor esteja ali e queira dar uma comunicação, aí é uma situação diferente. Os espíritos, eles mandam no negócio. Mas assim, a rigor, você faz uma prece, 4, 5 minutos, pede pela harmonia da casa, que o orador vá bem, que tudo dê certo, pronto, acabou, passa a bola, né? E você vai, rapaz, e o povo fica lá, e o povo ora, e faz vibração, e faz corrente. Deus me livre, né? Deus me livre. Eu outro dia caí numa armadilha, a miséria do Ricardo da cara nem para me ajudar. Vou fazer palestra num centro aí, cara, que eu não vou falar o nome, né? Eu acabou a palestra, chamaram eu para ajudar no passe. Ai, que nervoso. Gente, o passe não acabava nunca. Primeiro o centro lotado. Não vou falar onde que é, não. Não, a pessoa não assiste a live também, fica tranquilo. Também se assistir, problema dela. A gente tem que falar as coisas. Rapaz,
Lotado, salão lotado, é aquele tipo antigo ainda, sabe? Não é igual o nosso aqui, né? É que vai na sala. Rapaz, entrava de 3 cada vez. Tinha 2 passistas e mais eu. 70 pessoas no salão. Você já pensou 70 pessoas de 3 em 3? Eu, por mim, já dava passe triplo, já aplicava passe em 3 de uma vez, já ia logo, né? E aí eu acabava o passe, aí a pessoa ficava orando mais, um calor desgraçado. Gente do céu, saí de lá 11 horas da noite, por causa desse passe. Eles não me pegam fácil não, é que eu achei que era outra coisa. Eu sei que você está falando, que não pagaram a gasolina também, eu sei, eu não vou falar isso em público, mas não pagaram. Eles querendo eu voltar lá, que eles vão ver só. E o último tópico, não vai editar não, viu? É para sair tudo que eu falo. Outro dia eu atendi uma pessoa, eu não vou falar o nome dela, que ela não me autorizou. Ela está na live, todo domingo ela está na live, é uma das primeiras que entra, todo dia. Ela falou assim para mim: Aguinaldo, eu posso te pedir uma coisa? Pode. A gente gosta muito de você, para de falar de política, senão vão cortar teu canal, a gente não quer perder você de falar. Falei: tá bom, eu vou me esforçar para atender seu pedido, não prometo, mas eu vou me esforçar. E o último item: podemos pedir aos outros que orem por nós, mas devemos fazer a nossa parte, né? Eu posso pedir, né, para uma pessoa, para um amigo, né? Sim, nós fazemos isso entre nós, né? Eu não vou no centro hoje, não estou bom, você faz uma prece lá para mim. Eu não vou poder participar hoje, dá para fazer uma vibração para mim? Detalhe, às vezes as pessoas não entendem isso. Eu pedi uma prece lá na sessão e nem fizeram prece para mim. Fizemos sim, nós colocamos no papel e deixamos lá. Para que eu, num trabalho, por exemplo, como quinta-feira, faça uma vibração específica, eu preciso de autorização dos espíritos, tá? Então nós vamos fazer a sessão de quinta-feira, né? Então vamos imaginar, a Aline Ferreira não vai, ela está de cama. Aguinaldo, você faz uma vibração para mim? Faço, Aline. Então, até segunda ordem dos espíritos, eu vou chegar na sessão, colocar o nome dela, o endereço dos espíritos já sabe, não precisa, e o que ela está passando. E aí a equipe vai atendê-la. E se a equipe achar necessário, vai trazer algum obsessor. Eu não preciso, a não ser que os espíritos autorizem, eu não preciso dizer assim: olha, agora nós vamos fazer uma prece pela nossa irmã Aline Ferreira, e todo mundo vai concentrar nela, e nós vamos pensar na... Isso é, por quê? Porque, principalmente de quinta-feira, bom, nas outras sessões também, a gente não sabe o que está programado. De repente a Aline até precisava de ajuda, mas não naquele momento, porque só tem 3 médios, já tem 20 espíritos para se comunicar, já está dentro de uma programação. Se a gente começa a fazer prece para todo mundo, vai começar a puxar o obsessor de um monte de gente, vai atrapalhar, né, toda a estrutura do trabalho. Então assim, essas tomadas de decisão, quando envolve trabalho mediúnico, quando envolve trabalho com os espíritos, a gente tem que ser muito cuidadoso, não é do jeito que a gente quer. Não é do jeito que a gente quer. Os espíritos, e geralmente eles são muito disciplinados, eles são muito assim, corretos. Então se a gente vai fazer uma coisa, hoje, quarta-feira, eu vou dar o estudo. Bom, os espíritos não me sinalizaram nada, que vai ter uma comunicação, que vai ter uma orientação espiritual, que algum espírito... Não me falaram nada. Bom, se eles não falaram nada, provavelmente não vai ter, a não ser que eles venham de surpresa. Então a gente vai fazer o estudo, a gente vai brincar, eu estou aqui olhando o relógio, eu sou muito disciplinado, às vezes eu termino 5 minutos antes, 5 minutos depois, porque eu, Aguinaldo, pessoa física, estou conduzindo o estudo, é responsabilidade minha. Então eu sei a hora de começar, eu sei a hora de parar, certinho. Agora, é um evento espiritual, vai ter comunicação, os espíritos vão falar, vai ter psicografia de cartas consoladoras. Aí é uma outra história. A gente tem que saber como é que os espíritos querem que seja feito, porque senão a gente, no intuito de ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? A gente acaba trabalhando todo o processo, e aí a gente tem que tomar um cuidado danado com esse tipo de coisa, tá certo? Muito bem, é isso que tínhamos para hoje, quase 9 horas,
nosso estudo está encerrado. Espero que todos nós tenhamos aprendido bastante, que Jesus nos abençoe, e fica aí, nas próximas semanas a gente vai marcar a reunião do IMPAMED, tá bom? Muita paz, até a próxima. Vou desligar, tá?